Eu fiquei pensando quais eram os maiores fantasmas. O miolo borrachudo, vou ser sincera com vocês, ele nunca foi muito meu fantasma não, tá? Porque, sei lá, porque acho que depois que eu explicar, no final da aula eu vou dizer porque que o miolo borrachudo não foi o meu fantasma, tá? É muito importante isso. No final da aula eu falo. Rodrigo, me lembra de eu falar no final da aula? O meu maior fantasma sempre foi e sempre será o disco voador, tá? Que é o pão esparramado, o pão que desmaia, o pão que esparrama, né? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Eu escuto essa música quando o meu pão tá esparramando. É praticamente um desespero, né? Quem faz pão aí sabe. Então vamos lá. O que que acontece no quesito disco voador? Por que que vocês têm tanto disco voador na vida? Vamos botar aqui o quadrinho para vocês. Fiquem nervosos não, fantasmas. Que no final da aula eu vou fazer umas revelações sinistras. Então, o pão geralmente ele vira disco voador no caso de ser esse pão rústico que a gente está assando sem forma, ou quando você tem um pão na forma que ele desce, tá? Que ele xoxa, ou que ele simplesmente não salta no forno, tá? Ou que ele fica praticamente aquele tijolo maçudo, tá? Porque disco voador é muito mais fácil de você enxergar num pão que você está fazendo sem forma. Mas o disco voador em si, a conjuntura disco voador, também acontece nos pães de forma. E eles ficam tão feios quanto, tá? Porque o resultado final ele é ruim para não ser aproveitado. Enquanto que os nossos pães rústicos, que viram disco voador, pão de Cristo, Enterprise, pão desmaiado, a gente ainda consegue aproveitar, na maioria das vezes, tá? Mas nos pães de forma, não. Então depois, agora acabei de lembrar desse quesito, e aí eu vou ter que fazer umas alterações no meu quadro. Então, normalmente é o fator tempo. Normalmente, na maioria dos casos, vocês estão deixando esse pão passar do tempo de fermentação. E aí vocês vão ficar com aquela seguinte dúvida: ah, mas será que meu pão está passando do tempo no quente ou no frio? Né? Meu tá quente, parece aquela brincadeira de pique-esconde. Frio! Tá quente! É isso aí mesmo. Vocês ficam tipo, tá quente ou tá frio? Suba ou aumenta a temperatura? Gente, não entra nessa paranoia não. Se liga no ponto de fermentação, tá? Se liga no caderninho que você não está fazendo, que eu já mandei você fazer o caderninho e você não está fazendo, por isso que você está errando, mas tudo bem. O que que acontece? O tempo de fermentação no quente vai ser menor do que o tempo de fermentação no frio. E quem vai equacionar isso é quem está fazendo o pão. Logo, se você gosta de trabalhar com temperaturas mais quentes, você tem que saber que seu pão vai fermentar em menos tempo. Se você trabalha nessa temperatura ambiente ou quente, tipo quente para mim, estou dizendo o quê? Acima de 24, antes de 30, tá? Considera isso um quente. Você tem que saber qual o número de horas que você fermenta seu pão lá. Ah, mas eu não sei. Caraca, anota. Anota, tipo, disco voador número 1. Ficou em tal temperatura por tantas horas, deu disco voador. Aí você diminui da próxima vez. E vai fazendo assim até você não ter mais disco voador. É simples. No frio, a mesma coisa. Se você bota lá na geladeira e tá passando o tempo, e você tá tentando procurar um parâmetro, você vai diminuindo o número de horas. Mas é lógico que você tem que anotar e mapear o seu máximo de horas, que vai ser dado pelo disco voador, né? Como não? Ah, mas eu já tô no 5º disco voador. Então calma. Calma, porque às vezes você tá fazendo algumas coisas que eu vou falar lá no final, e aí quando eu voltar aqui no início, vai fazer bem sentido para você esse tal número de horas. Então, frequentemente, a gente já sabe que o disco voador está ligado ao fator tempo. E aí, o que acontece para você ficar boiando, tá? Você geralmente não ajustou seu padrão de fermentação. Você não ajustou o padrão que você faz o seu pão. Como assim? Não estou entendendo. Quando você vai fazer seu pão, você tem uma temperatura ambiente que você trabalha. E aí, agora nessa época do ano, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá favorável. Aí você começa a trabalhar entre 21, eu aqui no Rio de Janeiro, 21 no máximo estourando 23, que é uma temperatura muito boa de trabalhar, sem você precisar de refrigeração. E aí tudo tá correndo às mil maravilhas, até que acaba essa temperatura e a temperatura ambiente começa a se elevar
E no caso de já chegar a 26, 27, por mais que você não esteja com calor, para a massa já faz diferença, porque acima de 26, principalmente a partir de 26, ela gosta de fermentar mais. A levedura fermenta com mais felicidade, né? E aí o que acontece? O seu tempo de fermentação vai diminuir comparado à época que você estava manipulando essa massa em 21, 24. E aí você não percebe isso. Por quê? Porque tu é inocente, né? Não quer perceber, entra por um ouvido e sai pelo outro os melhores conselhos da tua vida, tipo que eu tô te dando hoje. E aí você esquece, você acha que é balela, né? E aí por aí vai. E aí você vai colecionando discos voadores quando faz calor. E quando fica mais amena a temperatura, você melhora. E você fica assim, eu não sei o que está acontecendo, por que meu pão dá errado? É por isso, tá? Real oficial, você não sabe a atividade do seu fermento. Por que real oficial? Porque a maioria de vocês acha que sabe, mas não sabe. Vocês não sabem porque vocês não conviveram tempo suficiente com o fermento, por isso que vocês estão produzindo disco voador. Conforme os discos voadores vão se espaçando, a gente vai isolando cada fator, sabe? A gente vai isolando o fator tempo, o fator temperatura, o fator farinha, vários fatores. E até que a gente conhece bem nosso fermento, porque já passa tanto tempo que você está trabalhando com ele, que você já sabe o padrão dele. Seja numa temperatura alta ou seja numa temperatura baixa. E aí você sabe também como fazer ele trabalhar direitinho em qualquer temperatura, que é criando um microambiente para que ele possa ser enganado, para que ele trabalhe os 365 dias do ano do mesmo jeito, tá? Como é que a gente faz isso? Fazendo uma mini estufinha, fazendo um ambiente climatizado, ou para mais frio ou para mais quente. Depende de onde você está, você vai ajustar isso para você saber real, oficial, como o seu fermento trabalha, tá? Muitos de vocês têm esse disco voador por insegurança. Ah, mas por quê? É praticamente um tratamento sem Rivotril que a gente vai ter que fazer aqui. Gente, o pão vai dar errado, entendeu? E se ele der errado, dane-se, faz outro depois. É simples assim. Depois que você entender isso, não vai doer mais e a insegurança vai acabar. Entendeu? O importante é você ter mais farinha e paciência para fazer outra vez. Entendeu? Então é isso. Não tem que ficar inseguro. Ninguém vai morrer se você errar o pão, tá? E aí esse lance aqui, você tem que cortar essa insegurança. Porque o disco voador e o miolo borrachudo, tá? Eles acontecem por erros de fermentação, que são geralmente inseguranças da pessoa, porque ela desconhece todas as nuances do processo, tá? E aí ela se confunde, ela não tem ninguém para trocar uma ideia, tá só ela, pão e ela, e é triste esse momento e ninguém te ajuda mesmo, tá? Na hora que você tá lá precisando, ninguém vai lá te ajudar. E pode parecer dramático, mas é assim, entendeu? É que nem quando você precisa de dinheiro e ninguém aparece para te ajudar. É tipo isso, entendeu? Quando você quer saber se está na hora de botar no forno, você toca no pão, você não está entendendo, é igualzinho, né? Não dá. Você vai mandar um WhatsApp para alguém, por favor, me ajuda, eu não sei se está na hora de botar meu pão no forno. Cara, resolve sozinho esse problema. Vê os vídeos, acompanha aulas, erra, entendeu? Que aí você vai conseguir mapear bem isso e se libertar dessa droga, dessa insegurança. Hidratação a mais ou a menos, ou mais ou menos. O que acontece? Quando vocês pegam geralmente uma farinha muito boa, vocês acham que vocês podem sair tacando, entulhando água nessa massa. Ah, porque eu posso botar, porque é uma farinha forte. E não é bem assim, porque a farinha é forte, mas você não. Então eu já falei várias vezes que é muito melhor começar hidratando menos, fazendo pães com menos hidratação, com menos água, porque eles geram menos disco voador. Porque quantidade de água eleva a velocidade das reações químicas, tá? O meio aquoso favorece a reação química, favorece a reação enzimática, que vai fazer parte da fermentação. E aí fica difícil de vocês controlarem no início. Então, muita hidratação às vezes atrapalha quando a gente está começando a fazer, tá? Fora que a massa fica com muita malemolência. E aí vocês ficam extremamente inseguros também para cortar, para manipular a massa.
Então, enquanto vocês não tiverem essa segurança, nada melhor do que trabalhar com menor hidratação, tá? E dá para fazer pães com pouca hidratação, extremamente maravilhosos, com miolos muito bons, até com alvéolos, né? Que vocês gostam, sem sofrer, tá? Quando vocês têm, outra coisinha frequente, quando vocês têm um fermento muito ácido e muito lerdo, é difícil sair da fase do ciclo vicioso do disco voador, porque muita acidez enfraquece o glúten. E aí, com certeza, você não vai ter uma malha tão forte para suportar essa expansão e fermentação. E aí você tem maior probabilidade também de disco voador, né? E quando o fermento está lerdo? Quando o fermento está lerdo, então, é a pior coisa dessa vida, porque você perde o parâmetro de tempo de fermentação. E aí sim que você vai errar o ponto de fermentação, porque você fica sem parâmetros. Então, assim, o fermento ser lerdo não é um problema. O problema é ele ser ácido e lerdo. Porque aí você tem dois problemas. Vira bola de neve para dar a cagada lá no final, né? É isso que vai acontecer. O disco voador, né? O pão do ET. Então, como eu resolvo meu problema do fermento ácido, muito ácido? Resolvo não deixando muitos dias sem alimentar, refrescar. Resolvo alimentando na véspera que vou fazer pão, pelo menos, e no dia que vou fazer, que aí você diminui, tá? Fazendo mais pão, alimentando mais vezes e usando os fermentos para outras coisas que não seja o pão, etc. Já fiz tudo e continuo com o disco voador, você não falou nada, nada que está me ajudando. E agora? Cara, agora pode ser que você comece a considerar que você tem uma farinha ruim. Ah, mas como assim? Eu tenho a melhor farinha do mercado. Mas às vezes ela tá velha. Farinha velha também você pode considerar. Por quê? Porque às vezes a farinha, o que acontece? Se você compra a granel, principalmente, é complicado, tá? Como que aquela farinha foi estocada? Alguns lugares você vê aquele raio de sol assim em cima da saca. Alguns lugares você assim descobre que não tem nem condição climatizada, não tem um ar-condicionado, um controle de umidade no estoque. Então isso vai alterando o que está lá naquela saca. Fora que a farinha ela tem uma vida útil, do momento que ela é processada até o momento de você usar. Isso é dado pela validade? Sim e não. Também é dado pelos tratos e maneira como você estoca a farinha. Então, às vezes, se você estava fazendo muitos pães que estavam legais e de uma hora para outra ficou ruim, e vamos dizer que você foi comprar nessa lojinha a granel, pode ser que a farinha veio zoada, tá? Pode ser também, se você tem uma grande quantidade de farinha, você demorou muito para usar, que você não acondicionou bem essa farinha, tá? Então, essas coisas são boas de considerar. E agora, o que eu vou fazer? Cara, compra um pouquinho de farinha nova e vê se melhora o seu problema, vê se pode estar aí o problema do seu disco voador, tá? Por que também? Porque conforme algumas farinhas, elas envelhecem de forma estável, tá? O que é estável? A farinha tá velha, às vezes a farinha está passada, mas, cara, ela trabalha como se fosse um bebê novinho, tá? Ela apenas está passada a título de informação que você olhou lá na validade da saca. Mas você sabendo guardar, a farinha dura mais que uma múmia, tá? Sério mesmo, tem farinha assim. Enquanto que tem outras que elas trabalham, elas mudam de perfil ao longo da própria saca, não só entre um lote e outro. Porque a diferença entre lotes, para algumas marcas acontece sim, principalmente marcas orgânicas, porque elas não blendam, elas não criam um padrão, elas não interferem muito, elas trabalham com a qualidade de farinha que a natureza deu de acordo com a estação, tá? É diferente você ter uma farinha com qualidades diferentes de acordo com a estação, do que você ter uma farinha que é sempre ruim. Não sei se vocês compreendem isso, isso é uma coisa sutil. Porque as pessoas gostam muito de farinhas estáveis o tempo inteiro, que é o melhor dos mundos. Mas às vezes quando você também sabe que a farinha é muito boa, mas que ela muda ao longo da saca, ao longo dos lotes, ao longo das estações, você sabe ajustar a quantidade de água, o tempo de batimento, o tempo de descanso e o tempo de fermentação,
fazem com que você também consiga trabalhar com uma maior variedade de farinhas, sem ter tanto disco voador e sem ficar dependente de uma única marca, tá? Porque às vezes a gente assim, a verdade é que a gente tem menos marcas estáveis do que marcas estáveis, tá? Então, bom mesmo é saber todos os processos e todas as reações que acontecem com as diversas farinhas para vocês serem capazes de sobreviver, tá? Senão fica aquela pessoa que só faz pão com uma farinha. Tirou aquela farinha, a pessoa não faz pão. Entendeu? Novidades mortais. Então assim, vocês são muito cara de pau. Eu falo para vocês, faz um pão simples, bem feito. Faz um pão simples, bem feito. E o que vocês fazem? Vocês adicionam novidades. Adicionam sementinha, adicionam farinha integral, adicionam farinha de não sei o que, adicionam mel, adicionam novidades. Novidades mortais. Por quê? Porque a maioria das novidades vai alterar o tempo de fermentação. E aí alterou o tempo de fermentação, você não alterou a maneira de pensar e lidar com aquela massa, o que acontece? Você vai ter disco voador ou miolo borrachudo. Porque algumas novidades, elas também interferem na textura do seu miolo, tá? Como, por exemplo, sementes e farinhas integrais. Elas precisam de outro tipo de hidratação, outro tipo de manipulação de massa. E aí, se você continua tratando como se fosse uma massa de 100% branca, você pode, além de ter o disco voador, ainda gerar o miolo borrachudo, tá? Então, as novidades, às vezes, se tornam mortais, né? Letais. Pra gente que faz pão, tá? Tipo, você fez um pão que ficou maneiro. Aí você já quer logo fazer pão com semente. Cara, faz vários pães simples, legais, até você ficar super confiante. Ah, mas eu já estava super confiante, fiz 2 pães. Aí acontece isso, aí você perde a confiança. Então é muito melhor você ficar forte nessa confiança, fazer bem e aí depois você passa para as novidades, tá? Como é que tá aí? Porque hoje estou praticamente uma metralhadora. E aí, quantos likes eu tenho, Rodrigo? Gente, eu tô com dor de dente, pô. Dá like, piedade. Tô com dor. Essa água tá gelada. Parece que eu tô tomando até uma porrada no meu dente, mas tudo bem, tô tomando do outro lado. Assim, não tá doendo tanto, mas tudo bem. Então, olha só. Vocês estão captando que tudo é uma bola de neve e um ciclo ruim, sabe? Como se você entrasse naquele ciclo, aquele redemoinho que você não consegue sair, que você está fazendo tudo errado. Ao mesmo tempo, você acha que está fazendo tudo certo, mas está tudo errado agora. Depois dessa aula, você vai entender que está tudo errado, tá? Você já começou a entender. E aí, o seguinte: quando você vem aqui para os 2 maiores fantasmas, isso tudo se confunde disco voador com miolo borrachudo. E o miolo borrachudo, vamos botar aqui agora o miolo borrachudo, para vocês verem como é que o miolo borrachudo ele vai permeando de maneira sórdida todos esses fatores. Miolo borrachudo. Borrachudo. Parece. Tem um mosquito que é borrachudo, quando ele pica a gente, coça e dói pra caramba. O miolo borrachudo, ele também tem o fator tempo. Só que geralmente é menos tempo, tá? Então, o miolo borrachudo é menos tempo. Geralmente o miolo borrachudo, geralmente, cuidado, não quer dizer que é sempre. Geralmente o miolo borrachudo você não fermentou o suficiente aquele pão. Então ele se torna pesado, denso, borrachudo. Existem 2 tipos de pão borrachudo, tá? Existe o pão borrachudo que não fermentou. Não, 3 tipos. O pão borrachudo, que não é borrachudo, mas o cliente fala, que é um pão às vezes 100% integral ou 100% farinhas integrais, tipo a galera mistura centeio integral. Gera sim um miolo mais denso para borracha, mas não é errado, é um outro estilo. Então cuidado, o primeiro tipo é borrachudo que não fermentou, o segundo tipo é um miolo mais denso, tá? Devido a farinhas integrais, bem manipuladas. Mas a gente tem farinhas integrais com manipulação errada, que tendem a dar também uma borracha, uma característica meio borrachenta. E tem o quarto que eu acabei de lembrar,
que muitas vezes as pessoas veem as fotos desses pães de fermentação natural, mas elas nunca efetivamente comeram, elas só veem as fotos na internet, tá? E aí esse pão, ele lembra, gente, cuidado, ele lembra, não quer dizer que é. É como se ele fosse um avô do pão francês. O pão francês é assim, compridinho, tem a pestana e tem uma aberturazinha, né? Como se fosse uma miniatura. Então as pessoas, por associação, esperam um miolo leve, como de um pão francês. Olha como é que é o grau das pessoas. E aí quando elas fazem esse pão, pela primeira vez na casa delas, elas acham o miolo borrachudo e pesado. E às vezes o miolo está excelente. Por que eu sei disso? Porque eu recebo mas muito inbox, e-mail, dizendo que assim, não ficou igual o pão da padaria, não ficou igual o pãozinho. Que pão? Aí você vai perguntando, igual o pão francês. Porra, nunca vai ficar. Não é esse pão. Entendeu? Então, assim, explicar às vezes para a pessoa que é outro estilo de pão também tira ela dessa parada, tipo assim, que ela tá achando que tá fazendo pão errado. Entendeu? Então, assim, existe muita gente que utiliza a ferramenta da internet para aprender, para crescer, mas não tem com quem trocar informação, gente. Então a pessoa fica achando que tá errado o miolo dela e não tá errado. O miolo tá ótimo. Só que ela estava esperando um pão grande, com o miolo do pão francês, bem leve, bem, sabe? Outro tipo de miolo. E aí, para este tipo de comparação, mesmo o nosso miolo dando certo, ele acaba sendo borrachudo em relação ao miolo de um pão francês, tá? Não está errado, mas é só para vocês entenderem as diversas abordagens em relação a miolo borrachudo. Aqui na aula estamos falando de miolo borrachudo que não fermentou, tá? É isso que eu quero deixar claro. Apesar de ter os outros três, é miolo borrachudo que não fermentou. Geralmente é pouco tempo. E aí vocês me perguntam, quente ou frio? Tanto faz. Mas geralmente acontece mais no frio. Por quê? Porque a maioria das pessoas acaba fermentando numa baixa temperatura, mas muito baixa, tá? E isso acaba impedindo o trabalho da Saccharomyces, que ela gosta de trabalhar mais numa temperatura um pouquinho mais quente. E aí, mesmo ela deixando por N horas, entendeu? Não fermenta, tá? Não fermenta. Por quê? Porque tem poucas Saccharomyces, não tem uma qualidade de fermento legal e aí acaba gerando pão borrachudo, tá? A verdade é essa. E aí o que acontece todo esse processo para o miolo borrachudo? A pessoa não ajustou o padrão dela de temperatura de fermentação, tá? Que dirá de temperatura final de massa. Muitas vezes a massa está muito fria no final da manipulação e ela já vai fria para uma geladeira insólita, aquele tempo glacial, aquela coisa assim, polar, para a levedura. E aí ela não consegue sair disso e ela não vai gerar uma atividade, não vai fazer o trabalho dela para trabalhar aquele miolo, tá? A pessoa também pode não conhecer o fermento dela e aí geralmente o miolo borrachudo é por falta de micro-organismos suficientes para fermentar no quesito leveduras. É um fermento muitas vezes que vive abandonado na geladeira, quase sem alimentação, super ácido, super acético, onde tem mais bactérias do que leveduras, tá? O inseguro aqui a gente nem conta, porque geralmente a pessoa do miolo borrachudo, tadinha, ela não tem segurança. Ela tá fazendo lá feliz e contente, tá? A pessoa que tem mais insegurança é a pessoa do disco voador. A pessoa do miolo borrachudo, ela tem tristeza, é diferente, tá? Porque ela parte o pão esperando uma coisa, mas ela não faz com medo. Quem tem medo é a galera do disco voador. Hidratação. Mais ou menos. Gente, aí tudo pode acontecer, porque depende da variedade da farinha, para o miolo também ficar pesado. Às vezes, a gente não sabe trabalhar com uma farinha ruim, e aí hidrata muito e causa uma situação borrachuda. Às vezes a gente também hidrata pouco por medo e fica seco para borrachudo. Às vezes a gente tem uma farinha muito boa, mas muito boa, e aí a gente hidrata pouco. Aí fica muito ruim, tipo, manitoba com pouca hidratação fica muito ruim, né? Fica um miolo desagradável, tá?
O ácido lerdo aqui é mais apenas uma bola de neve aqui no meu miolo borrachudo, tá? Aqui a mesma coisa. Mas o que acontece em comum, tanto no miolo borrachudo quanto no disco voador, tá? É a velha historinha que eu já contei para vocês, mas que pode ser que vocês não tenham percebido, tá? Tudo começa com a sua farinha. O seu total desconhecimento, farinha. Seu total desconhecimento, ou pior, a sua total confiança naquela farinha, tá? E aí, quando você, seja por conhecer muito ou por conhecer pouco, você começa a dar umas pequenas vaciladas com aquela farinha, tá? E aí você vai gerar disco voador ou você vai gerar o miolo borrachudo. Não adianta você ter uma farinha boa se você não misturar direito. Por quê? Porque durante a mistura você está adicionando microbolhas e essas microbolhas são essenciais para a sua fermentação adiante. Logo, se você não está misturando direito, tenha paz no coração e paciência. Misture com muita calma. Vai dando repouso. Ai, tô cansada de misturar na mão. Gente, mistura um pouquinho, deixa descansar, sabe? Não, né? Não precisa de batedeira para uma simples massinha, sabe? Se você quiser botar na batedeira, faz com bastante calma. O importante é você misturar bem os seus ingredientes, tá? Seja de um pão simples ou seja de um pão mais complexo. Porque tudo que a gente está falando aqui são coisas aplicáveis para todos os pães, tá? Todos os pães. Quando você não faz uma mistura adequada, você tem comprometimento lá no final, em termos de miolo e até mesmo de desenvolvimento. Quando você não dá o tempo correto nas fases e quando você não fica presente para quanto de tempo você precisa, e isso é muito individual, da farinha de cada um e do tipo de pão que está fazendo, tá? Quando você não respeita esses tempos, você vai ter esse miolo borrachudo. Quando você não trabalhou muito a sua massa, tá? Você não desenvolveu a sua rede de glúten e você não permitiu que fosse estabelecida uma atividade de fermentação naquela massa. Por quê? Porque você não controlou os tempos do seu processo. Aí você vai ter miolo borrachudo e bem pesado. Quando você extrapola os tempos, você vai ter o disco voador. Tipo, tudo que é em excesso também faz mal. Geralmente os excessos geram um disco voador e as faltas geram miolo borrachudo, tá? Então, gravem isso. Geralmente, muito tempo, disco voador. Pouco tempo, miolo borrachudo. Quando vocês esquecem das temperaturas, também dá ruim, tá? E aí temperatura é temperatura de tudo. É temperatura do seu ambiente, é temperatura da geladeira, da massa, do forno, tá? Por quê? Num forno profissional é muito mais fácil de salvar o pão que poderia virar um disco voador na sua casa, tá? Porque a condução e transmissão daquele calor faz com que ele dê aquele último suspiro de forma mais rápida e ele fique mais aprumadinho, tá? Muitas vezes a gente consegue salvar, outras vezes não, quando passa muito, né? Qualidade, e aí não tô falando para vocês usarem só as farinhas estrelares, né? As farinhas sinistras. Saber tirar o melhor proveito da farinha que você tem é um fator de qualidade seu, tá? Qualidade do seu processo. Qualidade do seu processo, tá? Vou botar do seu P. Por quê? Quando você não entende o que você tem, você faz tudo errado. Por isso que eu libero e que eu falo e incentivo para vocês verem os testes de farinhas e começarem a implementar isso na vida de vocês. Por quê? Porque isso dá uma noção de como trabalhar com farinhas diferentes que estão perto de vocês, para vocês terem alternativas, tá? Quando vocês não conseguirem as farinhas que vocês encomendam de lugares longes, né?
Porque aqui no Rio é fácil de chegar, São Paulo também, mas muitas vezes no lugar onde vocês estão, não tem. E tem muita gente já conseguindo ter bons resultados com farinhas assim, muito loucas, tá? Que nunca ouvi falar e que são excelentes. E que a pessoa consegue com os fundamentos da aula. Então, isso que importa é você ter a qualidade do seu processo e a consciência do com o que você está trabalhando, tá? Para você saber até o máximo que pode ir de qualidade aquele miolo. Porque nunca dá para comparar alho com cebola, entendeu? Não dá para comparar a pior farinha nacional com a melhor farinha italiana, com a melhor farinha francesa, sabe? Não tem como comparar. É você querer até trabalhar contra você mesmo, vocês entendem? Então não dá para vocês compararem as coisas com a grama do vizinho, porque vai se dar mal, tá? Não vai rolar. Então, assim, continuando aqui, me fala aí se tá tudo legal, que eu vou dar um tempo aí para vocês me falarem se tá tudo. Bota assim, tá ok, tô acompanhando. Bota estou acompanhando. Estou acompanhando, que eu vou tomar água aqui, que o meu dente tá dando. Hã? Perguntaram muito aqui se misturar demais, bater demais na massa pode dar miolo borrachudo. Bater demais o quê? Bater em equipamento? É. Depende, não é isso que vai dar. No equipamento, não. No equipamento, assim, depende. Você queimar a massa, sim. Se você bater demais a massa a ponto de danificar a estrutura do glúten, sim, vai gerar o miolo borrachudo, óbvio. Lembrem que água demais mata a planta, mistura demais mata o pão, tempo demais mata o pão, tudo que é demais não é bom, tá? Não é bom. Nem temperatura demais queima o pão, né, no forno. Tem a galera aí da reação de Maillard extrema, né? Caramelizado, você vê o pão tá preto, né? Não tá caramelizado, tá carbonizado. Mas tá tudo bem. Todo mundo estou acompanhando. Tá. O que acontece? Quando eu falo para vocês que às vezes o miolo borrachudo pode ser por água demais, pode. Por quê? Às vezes a sua farinha não foi capaz de absorver aquela água, tá? E você não teve paciência e aí vai gerar miolo borrachudo. Por quê? Porque acontecem dois tipos de coisa. Água demais numa farinha que não aguenta, você acaba batendo mais no desespero de fazer aquela farinha absorver aquela água. Gente, se a farinha não tem capacidade de absorver aquela água, senta e chora, cara. Vai dar disco voador. Ou vai dar miolo borrachudo, tá? Não é o fato de você bater mais ou menos na farinha que não suporta que vai salvar. Às vezes é melhor jogar fora sim, porque às vezes não vai dar jeito. Da mesma forma que se você errou a quantidade de água, errou, Faustão, né? Errou. Se você errou a quantidade de água, porque pode acontecer sim, você coloca uma farinha maravilhosa no seu equipamento ou no seu bolzinho de casa e você sem querer faz a conta errada e aí bota água demais. Ah, tem problema? Às vezes tem, porque às vezes vocês não conseguem fazer com que aquela massa também em casa ou no equipamento, por mais poderosa que seja a farinha, absorva aquela água. Porque a farinha tem um tempo, as farinhas são diferentes, cada farinha tem um tempo para assimilar aquela água. E ela precisa de um determinado trabalho, tá? E aí, geralmente, a pessoa não tem paciência. E aí ela acaba não finalizando de forma adequada a mistura. Ou ela acaba batendo demais a massa, acaba misturando demais, seja na mão, seja no equipamento, e aí acontece que a gente fala de queimar a massa, né? Tipo, a massa fica aquela coisa aguada, já por falta de estrutura, você danificou a estrutura do glúten, aquilo não volta mais. E aí se você insiste em assar aquilo fica uma borracha, uma coisa assim nojenta, tá? Geralmente massas que bateram demais e que a pessoa não calculou bem, teve algum erro de pesagem, acidentes acontecem, né? É verdade, acontece mesmo. Então, as farinhas, os diferentes tipos de farinha fazem com que quando vocês troquem durante a curva de aprendizado, vocês voltem a estaca zero. Então, estou trabalhando bem com a farinha 1, mudei para a farinha estrelinha.
pode ser que não seja bom para você. Por mais que a farinha estrelinha seja melhor que a farinha um, se você já estava dominando aquela primeira farinha, às vezes você vai sofrer um pouco mais com a farinha melhor. Acontece. O contrário também. E é muito mais fácil aceitar o contrário, né? Tipo, nossa, eu tinha uma BMW de farinha, aí mudei para uma farinha carrinho de mão, né? Literalmente uma farinha carrinho de mão, e agora meu pão tá saindo uma bosta mesmo, e tá tudo certo, porque a farinha é ruim, então o pão vai sair ruim. É muito mais lógico. Agora, quando você tem aquela farinha carrinho de mão, e aí você compra a farinha BMW, fica difícil de entrar na cabeça como que meu pão não tá saindo bonito se eu tô com a melhor farinha. Então, assim, tira isso da cabeça. A melhor coisa para você fazer é não comece com hidratações altas em farinhas de ponta. Por quê? Porque você não é de ponta, tá? Você não é super padeiro. Logo, não comece com altas hidratações. Esse é o conselho de ouro. Pega e faz uns 60%, depois sobe para os 65%. Vai evoluindo o Pokémon, tá? Não fica queimando etapas só porque você tá com a farinha Porsche, com a farinha BMW. Cara, esquece isso. Você não é piloto, entendeu? Você não é padeiro, você não é piloto. Você apenas é uma pessoa que está fazendo pão e que comprou uma farinha melhor. Ponto. É isso que você tem que pensar. Porque se você ficar, agora vem aqui as chicotadas, nesse canal de aula. Se você fizer começar a copiar do coleguinha, você vai se ferrar. Se você ficar copiando receitinha de influenciador digital, de padeiro influenciador digital, de padeira influenciadora digital, quando eu falo esse termo, é pessoas que não trabalham dia a dia com isso, pessoas que não se dedicam a estudar, pessoas que não tiram a sua dúvida em box, pessoas que não recebem seu e-mail, pessoas que não geram resultados, tá? Em massa. Se você ficar se influenciando por essas dicas sem bases e fundamentos, você vai se ferrar. Se você acreditar em estranho, o que é um estranho? Estranho é a pessoa que tu nunca viu, cara. Tipo, que nunca... O que aquela pessoa faz? Tipo, quem é aquela pessoa na fila do pão? Sabe? Aquela pessoa brotou da onde? Trabalha há quantos anos? O que aquela pessoa faz? É um estranho, entendeu? Então, estranho, cara. Minha mãe sempre mandou não falar nem dar conversa para estranho. Então, hoje eu sou uma estranha para você. O que você faz? Você vai lá no meu canal, fuça, vai lá descobrir quem eu sou, o que eu faço, me acompanha aí para seguir as aulas, para seguir as dicas, implementar e melhorar a sua vida. E assim, dessa forma, você deve proceder com as dicas de estranhos. Você deve tentar entender se aquilo realmente é uma dica, senão você vai se ferrar. O conselho mais precioso de toda mãe é o quê? Dói esse conselho. Individualize. Não, ser individual. Ser Olha só, toda vez que vocês chegam em casa, ou que vocês chegavam quando eram pequenos em casa, e assim, todo mundo tirava nota ruim, inclusive você, né? Ou todo mundo ia na festa e você também queria ir. Aí você falava, mas todo mundo também se ferrou, mas todo mundo tá indo na festa. E o que a mãe adora falar? Você não é todo mundo. É isso, você não é todo mundo. Então você não é todo mundo para fazer a receita igual a todo mundo, para fazer a receita dos caras da internet, das mulheres da internet. Você não é todo mundo para copiar todo mundo e você não é todo mundo. Pensa no melhor conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Depois que você entender que você não é todo mundo, você vai ser único e individual. Aí vem aquele jargão da Ana Maria Braga, mais você. Depois que você for mais você e que você confiar mais no seu taco, a pessoa pode estar falando para você botar 80% na farinha Porsche, você não vai botar. Por quê? Porque dane-se essa pessoa. Você tem que saber se aquilo é bom para você. Se você vai conseguir trabalhar com aquela hidratação, naquela farinha, no seu universo, entendeu? Seja com equipamento, seja na mão. É isso aí.
Por quê? Se você não faz isso, se você ficar à mercê de copiar o coleguinha, copiar o processo dos outros, sem entender o que serve para você, você vai viver no ciclo do pão esparramado, do pão borrachudo para todo sempre. E pior, às vezes a pessoa que você está perguntando alguma coisa, a pessoa nem se esforça para entender o que você está perguntando, entendeu? Então aqui, algumas coisas eu gosto muito de ver, são as farinhas que vocês perguntam, tá? A gente não tem como conhecer todas as farinhas do universo, gente. Então, vocês mandarem o teste de farinha, sabe? Tanto me ajuda para dar um conselho, para dar uma orientação, quanto ajuda vocês também a conhecerem a farinha. Ajuda vocês ao quê? A criar esse padrão aqui, ó. Mais você, ser único e individual. Porque você não é todo mundo, tá? Se vocês tivessem escutado esse negócio, a minha mãe falava isso assim toda semana para mim. Então, eu não falo tanto para Maria Luísa, mas porque não precisa. Mas vocês têm que ouvir isso, tá? Isso é uma coisa que falta muito. Falta muito. A maioria das aulas eu falo para vocês, não se iludam com o pão que vocês veem foto, não se iludam com processos de equipamento para fazer em casa, tá? Algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis. E dentro do que é possível, dá para fazer muita coisa, com muita farinha e até farinha do mercado. Mas os resultados são variáveis, tá? E vocês têm que aprender a lidar com essas variações. Aí isso também já é um problema de cabeça, tá? O que eu falei que eu ia falar no final? Ah, sim, negócio dos pães de forma. Não, por que o seu pão não fica borrachudo? Ah, por que meu medo não era o pão borrachudo? Primeiro eu quero saber quantos tem na sala, ainda tem outra parada do pão de forma. E quantos likes temos, seus muquiranos? 305. Ah, vamos, cresce aí esse like. Primeiro porque eu preciso contar para vocês por que eu não tenho medo do pão borrachudo, tá? E em relação aos pães de forma e outros pães que acabam gerando também miolo borrachudo, tá? Então dá o like aí, compartilha com seu amigo que faz pães borrachudos. Antes de eu contar essas duas paradas muito importantes e falar sobre os pães de forma. Que, cara, é muito ruim também quando o pão de forma dá ruim, hein? Ninguém merece, tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Quantos likes temos, Rodrigo? 326. Ai, seus muquiranas, assiste aí. Ó, assim... Tem algumas pessoas que a gente sabe que não vão dar like jamais, que são os fracos. Mas os fortes sempre dão like, gente. Isso aí é fato. Assim, pra dar like aqui é a galera do bem, a galera múmia, tá? Não, os inocentes também estão dando. Então vamos dar todo mundo like aí. Por quê? Porque aí multiplica no YouTube, né? Não vamos multiplicar o que é bom, porque o que é ruim a gente quer é queimar e tacar fora. Enquanto vocês vão subindo esses likes, porque vocês não são muquiranas, o que acontece? Vocês já esqueceram que durante muitos anos eu me privei da farinha de trigo? Pois é, né? Então, a falta da farinha de trigo me capacitou a não ter medo do miolo borrachudo. Porque assim, trabalhar com farinha sem glúten gera muito miolo borrachudo, assim, muito, quando a gente erra. E a partir do momento que a gente aprende a misturar as farinhas que não contêm glúten de forma que elas não ficam borrachudas, assim, o pão não fica borrachudo, quando você faz um pão leve, extremamente saboroso, sem usar farinha de trigo, a ponto das pessoas perguntarem se o pão realmente é sem glúten, você vence a etapa do miolo borrachudo e você não tem mais medo de misturar farinhas e de fermentar por mais tempo, tá? Você passa a observar melhor o seu tempo de fermentação. Principalmente porque os pães sem glúten eu trabalho somente com o fermento biológico. Então eu convivi muito com Saccharomyces, então eu sei muito bem como é que ela gosta de fermentar, qual é o aspecto dela quando ela fermenta, tá? Quando ela tá feliz.
Então, o miolo borrachudo realmente é uma coisa que eu superei, porque foram 5 anos fermentando outras coisas, que geram miolos muito piores. Posso falar para vocês que é assim, ó, daqui de ruim, entendeu? Então, depois que você apanha bastante, você acaba ficando meio calejado. E aí o disco voador era muito mais perigoso na minha nova etapa do que um miolo borrachudo. Porra, miolo borrachudo tiro de letra, entendeu? Pé das costas. Agora o disco voador não. O disco voador já oferece respeito. O miolo borrachudo não. E aí, se tratando de miolo borrachudo na forma, o pão sem glúten também é um ótimo professor. Por quê? Porque é um pão extremamente delicado. Se você perde o ponto de fermentação, você perde o pão mesmo, de jogar fora. E aí você vê como que é deficiente a qualidade de mistura para os pães enriquecidos darem errado com farinha de trigo. Então, assim, eu acho realmente muito louco e muito bizarro a pessoa ter uma farinha de trigo para fazer um pão com ovos, com manteiga, com açúcar e conseguir estragar. É assim, é a pessoa que realmente não está prestando atenção na mistura e na fermentação dela. Porque a farinha de trigo é uma farinha extremamente poderosa, versátil e que aceita qualquer desaforo. Ainda mais se você jogar ovo, que é outra proteína forte. Poder de coagulação, de montar, de expansão, sabe? Basta lembrar de todas as preparações que a gente tem na gastronomia que utilizam o poder do ovo, né? Pão de ló, a gente tem soufflés, a gente tem vários artifícios, tá? Utilizando ovos. Então, quando você tem um pão com farinha de trigo enriquecido, para ele solar, para ele ficar borrachudo, é realmente erro de mistura, tá? E erro de fermentação. Então, é falta de paciência e observação. E aí, geralmente, tem que jogar fora, não resiste, tá? Não tem torradinha nem crouton que salve este pão, porque ele fica num aspecto pudim, gomoso, nojento, né? A pessoa que faz sabe, joga fora e erra mesmo, porque é triste. Né? Então já contei as duas paradas para vocês. Agora, quantos likes temos? 378, já tem mais like do que gente. Então, agora só as pessoas assim que estão com um recalque na alma que não vão dar like. Mas para essas pessoas a gente não precisa do like também. Então agora eu vou responder as perguntas de vocês, porque eu já vi rolando uns T não sei o que, lá. Amanhã eu vou testar a T150, que eu só usei em lugares que não eram meus. Agora eu vou testar com o meu processo. Isso faz muita diferença também, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês botarem as perguntas. Ah, tem uma parada aqui que eu não falei para vocês, que tamanho de forma que está fermentando e tamanho de baneton errado podem causar falsa sensação de ponto de fermentação e aí pode acabar dando a impressão que você fermentou seu pão quando na realidade ele não fermentou e aí você tem o miolo borrachudo, tá? Isso também é uma armadilha. Fica a dica. Por isso que eu gosto muito de falar o tamanho das coisas. O que é isso? É você? Fui eu, Chico. Gente, o Rodrigo deve estar comendo o pé igual do pisco, porque fez um barulho como se estivesse arranhando igual o pisco aqui na mesa. Tanto é que eu olhei e falei, foi você? Para, Rodrigo. Gente, vou cortar o pé do Rodrigo, ele já tinha parado com isso. Aí vai começar, coitado do Rodrigo. Beleza? Vou esperar aqui o tempo de vocês. Dá para corrigir o excesso de hidratação? Dá. Se você tiver farinha e pesar. Você tem que saber a água que ele botou. Ué, mas se ele pesou a água... O que acontece, gente? É que a gente trabalha com o nosso 100% sendo farinha. Mas, dependendo do processo, as pessoas trabalham com a água e dão um ponto com a farinha. Não é errado. Eu acho que se você pesa as coisas, não tem problema, tá? A ordem dos fatores e a ordem dos parâmetros não altera o resultado. Qual um tamanho legal de baneton? Depende da massa que você está usando e do processo. O Rodrigo, a Parmita mediu outro dia. A Parmita é uma aluna minha que é arquiteta. Aí a Parmita. Então, o baneton era o quanto, Parmita?
É 19, né? O 19, 20, o maior comprimento dele, né? Eu gosto de botar no máximo até 900 ou 1 quilo de massa crua. Mas o próprio fabricante não recomenda, ele recomenda no máximo 750. Só que assim, eu tiro pães maravilhosos com esse peso e tá tudo certo para mim, porque eu já mapeei meu processo. Mas se você botar muita massa num lugar muito pequeno, ela não tem como espaço para fermentar. Aí o pouco que ela cresce dá a sensação já que ela fermentou. E aí na realidade ela não fermentou. Foi uma falsa ideia. Fermento lento você corrige com temperatura de trabalho e fazendo o seu manualzinho, né? Real oficial, como conhecer meu fermento. Alimente todo dia ou de 2 em 2 dias, que você terá um fermento muito bom. Assista a aula da criação do fermento, né? Cara, olha só, bicarbonato de sódio vai gerar reação química. Você roubou. Ah, o que acontece? Ah, ó, a Parmita botou aí para vocês, 26 por 16. Tem lá no site do Baneton Brasil, tá? É o oval, não é o redondo. Eu não gosto muito do redondo. Não quer dizer que é ruim não, tá? É porque eu tenho menos, eu tenho mais do oval, é mais prático para mim, Não tá? fazer as dobras de forma correta pode gerar um pão disco voador? Não, nada a ver. Sabe por quê? Tem uma galera que faz, assim, uma galera até eu também, outros estilos de pão 100% só batendo no equipamento sem fazer dobras e o pão fica maravilhoso. Então isso é processo, isso é geral. O disco voador vai na minha que não é furada. É tempo de fermentação e temperatura, tá? É esse binômio fatal aí da administração da pessoa que faz pão. A pessoa que faz pão, ela vive equilibrando tempo e temperatura, entendeu? É praticamente um administrador, um malabarista. Ana Vieira, eu não faço isso. Eu alimento só com farinha branca, mas você pode fazer. Eu não vejo necessidade. Tem gente que tem vários estilos de fermento, não tem problema nenhum. Mas assim, numa produção isso se torna praticamente inviável. Geralmente a pessoa tem no máximo 2 tipos de fermento. Por quê? Porque você precisa conhecer como é que eles trabalham. Se você cada vez de vez em quando você varia a alimentação, você de vez em quando tem um tipo diferente de fermento, isso não é legal. A melhor maneira de guardar a farinha é na saca dela, tá? Um saco de papel perfurado. Não tirem a farinha da saca e coloquem em dispenser plástico, porque a farinha precisa respirar, tá? Ela precisa trocar com o ambiente. Cuidado. Como raciocinar com a hidratação usando farinha integral? Sentindo a farinha. Você bota mais água, pesa e vê como é que ficou. E dando tempo para a farinha. Teste. Farinha fraca e longa fermentação é igual a miolo borrachudo? Sim, sim. E borrachudo é esfarelento. Mas às vezes ele não fica borrachudo. É mais fácil dele não ficar tão aberto e ele ficar mais seco do que borrachudo. O borrachudo é porque eu não tenho foto aqui, porque assim é mais fácil eu ter foto de disco voador que eu Não, fiz. o meu pão de Renata ficou seco. Ficou seco, mas não Ficou ficou lindo, mas ficou borrachudo. seco. Exatamente. O Rodrigo fez um pão, depois eu cato aí. Não, agora eu não vou conseguir catar. Mas só para vocês saberem, como é que eu vou explicar? É isso mesmo, é um miolo seco. Ele fica bonito, tudo, ele não fica muito aberto. Mas uma farinha fraca na longa fermentação é mais fácil de dar um miolo mais ressecado e mais denso do que borrachudo. O borrachudo aqui é borrachudo mesmo. Temperatura é a mesma durante todo o processo? De quem? Do pão ou do ambiente? Eu não gosto de, eu não gosto de massa que está sendo trabalhada, ou que vai entrar no equipamento, ou que eu vou botar a mão para misturar com uma temperatura elevada. Por quê? Nossa, ficou tudo escuro aqui. Porque quando eu vou começar um batimento,
num equipamento, naturalmente eu vou elevar a temperatura. Quando eu vou iniciar um trabalho manual, naturalmente o trabalho vai aumentar a temperatura dessa massa. Logo, eu gosto de trabalhar com ambiente frio e massa fria para bater no início, tipo uma autólise que estava a 18, 20. Eu não gosto por causa disso, porque eu entendo que eu já vou subir com a temperatura daquela massa ao longo do processo. Mas tem uns malucos aí que sobem, estão um pouco se lixando, e é isso aí. Entendeu? Mas eu tô te respondendo que eu não gosto. Tá? Papel siliconado ou manta de silicone deve ser. Pode usar o que você quiser, desde que você não use papel manteiga que gruda. Aconteceu um pão diminuir de tamanho depois de assado. Ele diminui. Todos os pães diminuem, tá? Só não pode encolher muito. É natural, ele perde umidade para o meio ambiente. Quando ele sai do forno, ele está super estufado. Normalmente ele dá uma pequena diminuída, tá? Mas não xoxa. Pergunta do Ramon aí, Miolo meio chiclete é excesso de. Então, esse meio chiclete é excesso de umidade, sim. É quando ele fica meio gomoso, não é? É uma gomosidade. Então, exatamente, é quando pode ser que a farinha que você está usando ela não esteja suportando essa quantidade de água e aí ele fica gomoso. Eu acho um miolo assim não muito interessante, mas tem uma galera que é super fã. Não tá errado, tá? Tem muita gente que gosta. Ele é meio gelatinoso, né? É isso aí que você falou, chiclete. Eu acho sim, excesso. Então, Clara, eu não faço isso com pães simples. Você pode fazer o que você quiser, tá? O que que acontece? Muitas pessoas fazem esse tipo de procedimento, colocam na geladeira e depois deixam do lado de fora, tá? Para chegar a atingir uma temperatura tal, né? Uma fermentação em 2 momentos, quer dizer em 3, né? Porque quando você está fazendo a massa, ela já está fermentando. Aí você coloca na geladeira, ela vai diminuir a velocidade de fermentação e vai depois entrar num processo de maturação. Ela vai pouco fermentar e vai mais maturar, tá? As pessoas confundem muito isso e nem falam, porque é as pessoas, né? E aí o que que acontece? Tudo depende do tipo de massa e estilo de trabalho que você está fazendo, tá? Massas enriquecidas, eu gosto de trabalhar em 3 temperaturas. Quando eu estou fazendo, na geladeira e antes de colocar efetivamente para assar, tá? Mas nesses pães simples do Baneton, eu faço só 2 momentos. Eu tiro direto da geladeira para o forno. Eu e várias outras pessoas na face da terra. Então, é livre. É mais questão de logística. Eu acho uma autólise em 9 graus muito fria. Eu acho. É da mesma forma que a gente precisa de água numa temperatura amena para bater, não para algumas massas, água muito gelada, sim, né? Longos processos de batimento. Mas você também precisa na autólise que as enzimas trabalhem, e para isso você precisa de uma temperatura legal, não uma temperatura fria, tá? Eu acho a temperatura de 16, 18 muito boa para uma autólise. Não é nem frio nem quente. E dá para prolongar por bastante tempo.